Ora viva! Eu tirei a máscara, além de ter 3 doses de vacina, a nossa equipa do pavilhão foi toda testada há bocadinho, antes de virmos para aqui. Está tudo bem, eu vou falar pouco tempo. Apesar de ter aqui uma ameaça de um discurso, porque 2 folhas na mão, mas não se assustem. Portanto, quero a todos cumprimentar e dizer um pouco porque é que escolhemos este tema, de onde é que ele surgiu. Começando por cumprimentar todos, ali os mais pequeninos, que bom, gostamos muito de ver crianças aqui na plateia, e cumprimentar todos mesmo, os que estão aqui e os que estão a seguir-nos via internet, pela nossa página web, em direto. É por isso que estamos a começar às 7 horas mesmo. Viva! Porque aí em casa, onde estiverem, ninguém quer esperar muito tempo. Professor Alexandre Quintanilha, Sr. Deputado, obrigada por estar connosco. O Sr. Ministro da Ciência, professor Manuel Leitor, chega um bocadinho mais tarde, porque está numa reunião na PCM, mas vamos começar sem ele e ele junta-se já a nós depois. Bom, este tema é mesmo engraçado, não é? Neste Natal não queremos rã na panela. E de facto fomos surpreendidos no dia 28 de agosto, também devem ter visto, se calhar leram um artigo de opinião no Público, um artigo de opinião de João Correia, do biólogo. E no dia 28 de agosto o título que ele dava ao artigo era A Rã na Panela. E suscitou-nos muita curiosidade. E claro que a história, acho que todos a conhecem, e ele dizia... só vou ler as primeiras linhas. Diz a sabedoria popular que se colocarmos uma rã dentro de uma panela com água e a formos aquecendo lentamente, esta acaba por morrer porque vai tolerando o aumento de temperatura. Ao contrário de um animal que toca em água quente de repente e, claro, foge agilmente. E a rã faria isso agilmente para fora. Ele diz, nunca me passou pela cabeça testar essa teoria. Eu acho que ele vai desenvolver isso hoje e vai fazê-lo com muita sabedoria e muito humor que ele tem também. E, portanto, é de facto com muita alegria que vos recebemos a bordo desta nossa embarcação aqui ancorada no Teatro Dona Maria II. E em nome da Ciência Viva, está aqui comigo a diretora executiva da Ciência Viva, a Ana Noronha, e a minha equipa extraordinária. E queremos agradecer à administração do teatro, na pessoa do Rui Catarino. Rui, eu já o cumprimentei, Rui está ali, é da administração do teatro, obrigada. E por nos receberem ano após ano e serem este ano parceiros da nossa embarcação, porque estamos a bordo, literalmente. E, portanto, antes de desejar uma excelente viagem, eu vou lembrar algumas regras de segurança. Em caso de emergência climática, claro. Pedimos, assim, a maior atenção para as instruções que se seguem. Por favor, protejam os vossos bens, de modo a evitar que estes caiam borda fora. É estritamente proibido deitar lixo ao mar e todo o lixo deve ser devidamente separado e descartado nos respectivos caixotes. No caso de subida repentina do nível médio do mar, mantenham a calma. Dirijam-se à saída de emergência e peçam um colete salva-vidas à tripulação. Se a subida do nível do mar for muito acentuada, poderá ser necessário usar fato de mergulho. Agora peço a atenção para esta breve demonstração sobre a utilização do colete salva-vidas. Ele aqui está, temos mais lá fora. Não podemos ter como as rãs, temos que nos preparar devidamente para que não aconteça nenhum imprevisto. Então, é preciso, se acontecer um imprevisto, colocar o colete salvador, apertá-lo devidamente e, se seguirem estas instruções,
não estamos a salvo das alterações climáticas, mas estaremos um pouco mais preparados já numa situação que não queremos chegar a ela. Agora, o nosso comandante de bordo é o João Correia, biólogo, marinho, doutorado em pesca comercial de tubarões e raias em Portugal, pela Universidade de Aveiro. E a tese garantiu-lhe o Prémio do Mar Rei Dom Carlos em 2009. Desde 2005 leciona na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche. É autor de muitas publicações, livros, capítulos de livros e comunicações científicas, e hoje vem-nos falar de como a humanidade está a nadar num tacho planetário demasiado quente. Está ali também a Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Helena Pereira. Viva! Portanto, cumprimento todos e vamos dar início à nossa palestra. Obrigada. Olá, muito boa noite. Bom, temos uma sorte tremenda de estar aqui no Teatro Dona Maria II, mas também temos uma sorte tremenda de estar neste planeta absolutamente maravilhoso. Se estivéssemos em Marte era só pedras e isto não tinha graça nenhuma. Mas temos, de facto, este planeta que andamos a tratar muito mal e ao longo dos próximos minutos vamos ver se conseguimos encontrar aqui algumas formas mais simpáticas de o tratar. Ora, como era dito agora mesmo, reza a sabedoria popular que se pusermos uma rã perto de água a ferver, ela naturalmente não é totó e vai saltar para fora. Mas se pusermos essa rã dentro de uma panela e a formos aquecendo devagarinho, ela, coitadita, deixa-se estar. Agora aqui, só entre nós, que ninguém nos ouve, já foram feitas algumas experiências e se calhar até não é assim, porque as rãs não são assim tão totós. Mas a grande questão que vamos responder esta noite, ao fim e ao cabo, será: somos nós mais ou menos totós do que as rãs? Porque aparentemente estamos confortavelmente instalados nesta panela que está cada vez mais quente e parecemos muitíssimo confortáveis com isso. Ora, o nosso planeta, lindíssimo, maravilhoso, mas minúsculo, minúsculo. Reparem, às vezes parece muito grande. Eu tenho quase 50 anos, portanto imagino que o pessoal que aqui está da minha idade e alguns mais velhos lembram-se de ir de férias para o Algarve no tempo em que só havia uma ponte ali em Alcácer em que só passava um sentido. Nessa altura o nosso planeta não parecia pequeno. Quando demorávamos 8 horas para chegar a Chaves, não tínhamos nessa sensação, não é? Mas é minúsculo. Hoje em dia, com a tecnologia que temos, nós amanhã estávamos todos a jantar em Sydney, se quiséssemos. E isto faz toda a diferença. O nosso planeta parece grande, mas não é. E se o imaginarmos como uma bola de basquete, ok? Fazer só aqui umas contas de cabeça. Simples, não se assustem. Estamos quase no Natal, não vou puxar aqui pelas contas muito à séria. Mas imaginem o nosso planeta como uma bola de basquete. E agora vamos embrulhá-lo em papel de celofane. Daquele normalíssimo que pomos no resto do jantar, não é? No Tupperware. Ora, a espessura desse celofane à volta da bola de basquete é equivalente à atmosfera no nosso planeta Terra. Ok? Estão a perceber a imagem. Portanto, o celofane, que é finíssimo, finíssimo, é o equivalente à atmosfera à volta do nosso planeta, que tem mais ou menos 100 km de altura. Mais coisa, menos coisa. Ok? Agora, fiquem com esta imagem aí na cabeça, porque vai dar jeito mais daqui a bocado. Ok?
Agora vamos recuar um bocadinho, para uma altura em que isto era tudo maravilhoso. Tudo muito natural, a malta caçava um coelhito, arrancava uns rabanetes do chão, era tudo assim muito alegre. Volta e meia um leão levava alguém lá da tribo, mas pronto, ok. Isto era tudo assim muito bem disposto e natural, não havia grande stress. Depois fomos expandindo, nós, europeus, na Ásia também, nós fomos andando para todo lado, eles também, no continente americano havia lá nativos também, foram explorando e tal, e fomos todos expandindo isto um bocado, e sempre com esta atitude simpática que nós sempre tivemos de, eu tenho tanto terreno, tenho tantos porcos, tantas galinhas, tantas vacas, mas o Agostinho ali ao lado também tem uns tantos, eu quero os dele. E basicamente começámos nesta atitude de querer sempre mais. Nunca chega. Temos um comando, eu quero 2. Temos uma televisão assim, não, eu quero uma muito maior. Portanto, e esta atitude começou cedo, começou muito cedo e tem continuado. Volta e meia, vinha um bicharoco para acalmar um bocado os ânimos da rapaziada. Aliás, agora sabemos todos muito bem qual é esta situação, não é? Bem demais. Já estamos todos um bocadinho cansados dela, mas tem de ser. Antigamente, não tínhamos ciência que prepara uma vacina assim, num ano. Nada disso. E a população sofreu à séria com isso por várias vezes. Peste negra, influenza, etc. Muitos exemplos trágicos. Mas a humanidade foi avançando e chegámos aqui a uma altura tremenda. Até vou beber um golo de água para ganhar fogo, para o terrível que aí vem. Bom, foi aqui que deixámos de usar as mãos, ou as patas dos bois, dos cavalos, etc. E começámos a usar máquinas. Máquinas que inicialmente eram a vapor, mais tarde passaram para diesel, gasolina, nucleares, etc. Agora reparem, é muito importante entender. Todos sabemos o que foi a Revolução Industrial, todos temos noção do impacto que ela teve. Essa parte é fácil. Mas é muito importante perceber exatamente o que é que isto significou. Reparem, quando começou a Revolução Industrial, que era à base de carvão, inicialmente, o carvão não é mais do que rocha que está, enfim, nas montanhas, no subsolo, etc. E a malta começou a escavar para tirar aquele carvão. Aquele carvão tem milhões de anos. Estão ali dinossauros compostos com a pressão e o calor e não sei o quê, e bichos e árvores, etc. Aquele carbono, não é? Todo aquele carbono já foi vivo e deixou de ser e passou àquele estado e nós começámos de uma forma muito diligente a arrancar esse carbono que está nas montanhas, no chão, está escondido e começámos a pô-lo onde? Na atmosfera. Aquelas chaminés são muito elucidativas. Isto foi a Revolução Industrial. Foi o momento em que a humanidade começou a arrancar carbono que estava sossegado durante milhões e milhões de anos e começámos tranquilamente a metê-lo todo lá para cima. Numa atmosfera celofane, não é? Numa atmosfera finíssima. Não nos esqueçamos disso. Bom, foi aqui que a nossa rã se assustou um bocado. Ok? Foi aqui que ela começou a pensar, isto se calhar vai aquecer, que é por isso que eu vou tirar aqui o meu casaco também. Ok? Vou aqui pendurar. Agora, eventualmente, alguns de vós estão preocupados com o facto de estar aqui tanto cabido. Deixem-me tranquilizar-vos que isto é um evento de Natal, mas nunca se sabe o que é que aí vem. Bom, então, a rã começou de facto a preocupar-se à séria, nem a rã sabia o que é que vinha a seguir. Porque inicialmente começámos então com o carvão puro e duro, não é? Carbono daquilo à bruta. Mas depois veio o gasóleo, veio o petróleo que deu gasóleo e que depois deu gasolina, etc. Porquê é que eu tenho aqui o nosso amigo Calouste Gulbenkian neste slide? O Gulbenkian foi o precursor, foi das primeiras pessoas que começou a negociar petróleo, ok? A dada altura ele tinha a alcunha do Mr. 5%, porque tinha uma percentagem, uma comissão de 5% nos negócios. É um homem de uma visão absolutamente extraordinária, que no início do século XX, ali nos inícios da Primeira Guerra Mundial, houve inclusivamente um episódio, que vou partilhar convosco, muito interessante, mas que viria a ditar a direção em que a humanidade foi.
o Gulbenkian ouviu dizer que o Churchill, ainda não era primeiro-ministro, era ministro da Marinha, da Inglaterra, ia comprar navios de guerra. Tradicionalmente, na altura, compravam-se navios a vapor. E o Gulbenkian meteu-se no comboio e foi até a Inglaterra falar com o Churchill e dizer: "Ouça, você não faça uma coisa dessas. Não pode comprar navios a vapor. Tem de comprar navios a gasóleo." E o Churchill respondeu com aquela desconfiança de quando apareceu a televisão a cores. "Bem, isso, o gasóleo, isso do diesel e tal, é uma moda. Isso agora anda aí tudo maluco com isso, mas isso passa." Mas o Gulbenkian explicou-lhe: "Não, atenção, isto é uma moda que veio para ficar. E o meu caro amigo tem de se lembrar aqui de duas vantagens estratégicas tremendas para os seus navios. Uma, autonomia. Com gasóleo no porão, nos depósitos, não precisa de vir à terra com a frequência com que um navio a vapor tem de vir para meter carvão. Segunda, velocidade. Ora, quem é que não quer um navio de guerra mais rápido? E um navio a gasóleo é muito mais rápido que um navio a vapor." Pois claro que o Churchill comprou navios a gasóleo. A Inglaterra sempre teve um padrão elevadíssimo em matérias marítimas, o mundo inteiro seguiu o exemplo, nunca mais se comprou um navio a vapor, nunca mais se comprou ou se fez nada a vapor e o mundo lançou-se na direção do petróleo que todos hoje conhecemos tão bem. Agora, não vos vou dar uma seca de mecânica, fiquem descansados, mas é importante percebermos o que é um motor. Um motor não é mais nem menos do que um conjunto de tubos, de cilindros, como esta garrafa, mais ou menos. E dentro desses cilindros estão uns pistões, estão uns pauzinhos, e metemos lá gasóleo, que com compressão explode, ou metemos gasolina, que com uma vela que faz uma faísca, explode, e essa explosão empurra o pistão. Está feito. E depois a sucessão dos pistões e tal, não vamos alongar aqui muita conversa, que fica tudo a dormir com a aula de mecânica, mas basicamente essas explosões todas põem o nosso motor a funcionar e tudo aquilo está ligado a um eixo que põe uma roda a rolar, etc, etc. Ora, é isto um motor. Ora, nessas explosões de gasóleo, de gasolina, etc, o que é que há? Há a libertação de gases, todos sabemos isso. E para onde é que vão esses gases? Vão para a nossa atmosfera de celofane, certo? Finíssima e que nos protege à bruta, mas mesmo à bruta, de tudo o que está para fora. Nada consegue entrar, nada consegue sair. Ou melhor, algumas coisas entram. Naves, etc. O Space Shuttle foi lá várias vezes. Mas o processo é tão agressivo, certo? O atrito na entrada da atmosfera é tão violento que, como sabemos, na última reentrada, o processo não correu bem. Ora, tudo isto para percebermos muito bem que esta camada que temos à nossa volta não é de celofane, obviamente, mas é como se fosse. Estamos isolados. De volta e meio um petardo assim mais maluco passa e desfaz-se todo na atmosfera. Vemos, inclusivamente, fazemos um desejo que a pandemia Covid acabe, por exemplo, ou uma televisão maior, uma dessas coisas. Pronto. Outros petardos assim mesmo grandes caem na península do Yucatán, por exemplo, e mandam os dinossauros todos ao ar, mas não vamos por aí. Pronto. Isso não acontecerá. Mas vamos só recordar que, de facto, estamos há 100 e tal anos, há mais de um século, nesta missão sem parar de tira carbono do chão, mete carbono no ar, seja ele líquido, gasoso ou sólido, tira do chão, tira do subsolo, mete no ar, tira do chão, mete no ar. E andamos nisto há 100 e tal anos, todos os dias, 24 horas por dia, sem parar. Ora, depois tivemos uma época tramada. Se isto já estava complicado, aparece uma figura com um bigodinho assim esquisito e decide, lá está, como falávamos há pouco, bom, estamos aqui, temos este terreno todo, mas isto é pouco, queremos mais. Então começa uma construção alucinada de armamento. E começa armamento que ainda por cima explode. Portanto, se já havia muita explosão, nestes 6 anos, estamos a falar de explosões à séria. Mas explosão puxa explosão. E este episódio tristíssimo da nossa história acabou, e ainda bem, e a seguir a ele veio outro tipo de explosão. Porque o pessoal ficou entusiasmado, tudo contente,
Lá nos safámos do maluco do bigodinho, isto já não vai haver mais ninguém com ideias alucinadas como aquele tipo. Isto agora, a humanidade entrou aqui num período maravilhoso, de uma expansão meteórica e o pessoal, enfim, não havia Netflix, as famílias foram-se multiplicando, etc, etc, mas de uma forma matematicamente exponencial, absolutamente explosiva. Estamos a falar de duplicação da população no nosso planeta a cada não sei quantas décadas. Uma coisa completamente maluca, mesmo descontrolada. Reparem que este gráfico, para ser assim mesmo correto à escala, esta parte assim aqui mais abaixo, chegava ali até aos restauradores. Estão a perceber a ideia? Portanto, era longuíssimo, com pouquíssimas pessoas, tipo 14 pessoas. Estou a exagerar. E depois chegamos ali a uma fase em que fura o teto completamente, aqui do Teatro Nacional Dona Maria II. Uma coisa assustadora. Ora, foi uma altura em que as rãs eram literalmente mais que as mães. Portanto, agora vou tirar a gravata, porque isto está de facto a aquecer. Ok? E reparem, ainda estão aqui tantos cabides. Ok, não se preocupem. Muito. Ok. Vamos lá então. Muitas rãs. E muitas rãs que têm de comer. Porque esta população toda come e não é pouco. Nós aqui no nosso universo, Europa, América do Norte, etc., tomamos um bom pequeno almoço, fazemos ali aquele lanchinho a meio da manhã, porque já estamos ali com o ratinho, não é? Depois vamos almoçar, a meio da tarde vai umas bolachinhas e tal, um pastel de bacalhau antes de ir para casa, chegamos a casa, jantamos, e à noite ainda vamos buscar umas bolachinhas e ali uma coisa de gelado para ver aquela série maravilhosa. Portanto, isto é todos os dias. Começámos a apanhar peixe à bruta. Neste slide estamos ali focados na frota comercial chinesa, só pela dimensão. Não queremos estar a apontar os dedos a uma nação em particular, porque isto é um problema global. Mas o slide mostra que uma frotazita pequena, em meia dúzia de anos, explodiu com 2 ou 3 zeros, várias ordens de magnitude. E não vamos esquecer que o peixe que capturamos no mar, é para o comermos, claro, mas não é só. Muito desse peixe, mas muito mesmo, é usado para fazer rações. Rações que vão alimentar os porcos, as cabras, as vacas. Muita bicharada. Portanto, estamos a apanhar peixe de uma forma completamente descontrolada. Cá está mais uma vez ali a China em destaque, mas não é só. Estados Unidos, Europa, etc. Temos ali muita malta a apanhar, muito peixe. E agora imagino que alguns de vós estão a pensar, pronto, o biólogo marinho começou nas alterações climáticas, agora começou a falar de peixe, já não se fala... Calma. Aguentem, porque já vão perceber o raciocínio que estamos aqui a fazer. Em pouco mais de 50 anos, as frotas de pesca comercial do mundo rebentaram com os estoques todos principais de peixe. E isto é uma coisa de que ninguém duvida. Porque, reparem, vamos para as redes sociais... E vemos muita opinião maluca acerca das alterações climáticas. Isto é cíclico. Isto às vezes está em cima, às vezes está em baixo e tal. Pois, está bem. Já vamos ver se será mesmo assim. Mas ninguém duvida disto. Disto eu acho que não há uma única mente neste planeta que se atreva a duvidar do que fizemos ao mar, aos oceanos. Eu trabalho nessa área há muito tempo e posso-vos dizer que temos diminuições de estoques na ordem dos 90%. Os tubarões, por exemplo, que tem sido assim o meu foco principal. Há estoques de tubarões que estão a menos de 90% do que estavam há 50 anos. Ora bem, então agora vamos fazer aqui umas contas. Não se preocupem com o detalhe deste slide, que está para ali cheio de números. Vou-vos apontar ali só alguns números para ficarmos aqui com eles na cabeça. Quantos carros é que há no mundo? Carros, caminhões, etc. De acordo com as estatísticas mais oficiais que se arranjam, 1.400 milhões. Mais coisa, menos coisa. 4,6 milhões de barcos de pesca. Cerca de 10 milhões de fábricas no mundo inteiro. Cerca de 25 mil aviões. Não é preciso dizer-vos a potência de um avião. Cerca de 93 mil navios. Sabem qual é o tamanho do motor de um navio? Um navio daqueles grandes porta-contentores. O motor do navio, já estive dentro de vários a transportar coisas, etc., peixe e outras coisas,
São do tamanho deste palco. O motor do navio, o tal tubo, o cilindro, são do meu tamanho. Eu sou do tamanho de um pistão, ou o pistão é do meu tamanho. Portanto, é uma coisa, imaginem quanto carbono é que é queimado para cada milha que aquele navio percorre. Estão a ver ali ao canto, aquilo tirei hoje à tarde, do marinetraffic.com, ou dali o flightradar24.com. O número de aviões que andam aí no ar a circular, o número de navios, etc. Então vamos lá fazer umas contas, e não se assustem, isto não vai custar muito. Então vamos lá pensar. 4,6 milhões de navios, 1.400 milhões de carros e caminhões, 10 milhões de fábricas, 25 mil aviões, 93 mil navios e mais tudo o resto. Estes são assim os mais impactantes. Tudo isto, será que não tem impacto absolutamente nenhum no carbono que está a ser metido na atmosfera? Se tivermos em conta que os 4,6 milhões de navios de pesca rebentaram com os oceanos todos em 5 décadas, como é que é possível? Não dá. Então, se meia dúzia, salvo seja, navios de pesca, rebentaram com os estoques de peixe num planeta que se pensava infinito, que nunca mais acabava, se deram cabo disso, então estes milhões e milhões e milhões de máquinas, de motores a mandarem carbono que se tira do chão e se põe na atmosfera, não faz diferença nenhuma. Eu não posso começar a falar deste tema assim de forma muito acesa que fica alterado. Quando alguém me diz, não, isto é cíclico. Pois, está bem. É cíclico, de facto, como se vê aqui. Temos ali a concentração de dióxido de carbono que, de facto, tem aumentado e diminuído na atmosfera ao longo de muitos e muitos anos. Este gráfico cobre os últimos 400 mil. Mas se formos mais para trás, até vos posso dizer que esteve ainda mais alto. Mas era numa altura que o planeta era tipo assim um vulcão gigante. Era outro campeonato. Não andávamos atrás de rabanetes e coelhos e tal. Não. Foi muito antes. Depois temos ali as temperaturas, que têm uma correspondência quase exata com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, pois claro, se temos mais dióxido de carbono na atmosfera, o nosso celofane está mais espesso, digamos assim, pois claro que a temperatura vai subir, porque a radiação solar entra e não consegue sair tão bem, não é tão refletida como seria normalmente. É o chamado efeito estufa, de que já todos ouviram falar. Pois claro que se a temperatura está mais alta, o nível médio da água do mar vai subir, derrete gelo, expansão da água, mas já vamos falar disso mais à frente de uma forma um bocadinho mais precisa. Portanto, esta correspondência entre dióxido de carbono, temperatura, nível médio da água do mar, tudo isto está intimamente relacionado. E agora não vamos esquecer que nos últimos 100 e tal anos temos andado assim de forma mesmo aplicada a arrancar carbono do subsolo, dos montes, dos vales, etc., etc., e a metê-lo todo na atmosfera, mas assim mesmo à bruta. Pois claro que as nossas rãs já estão aqui num caldinho tremendo. O que me lembra, que também me está a dar os calores, vou pôr a fala para fora. Não se preocupem, não se preocupem. Isto é Natal, portanto, só a fralda para fora. Tá? Fico muito acalorado quando se fala destas coisas. Bom, no que é que isto tudo dá? A visão copo meio vazio. Os próximos slides não são simpáticos, aviso-vos já, como já podem imaginar. Temos o gelo de terra, o gelo da Antártida. A Antártida é um continente rochoso, não é? E depois em cima tem toneladas e toneladas de gelo que está a derreter. À medida que a temperatura vai subindo, este gelo vai derretendo, pimba para dentro da água. Depois temos o gelo marítimo, o gelo do Polo Norte, do Ártico. Temos aqui um vídeo que vai, ao longo aqui de 20 segundos, mais coisa, menos coisa, vai mostrando como é que tem evoluído este gelo marítimo ao longo dos últimos anos. Bom, não vai ser surpresa nenhuma para ninguém se aquele gráfico que vai ali aparecendo vai diminuindo, diminuindo, e vão reparando na mancha do gelo, que é cada vez mais pequena, cada vez mais pequena. Com um fator adicional. A Groenlândia tem este gelo todo que vai derretendo. À medida que ele vai derretendo, vai ficando cada vez mais terra, mais terreno exposto. Ora, o branco do gelo reflete muito bem a luz solar. Mas o escuro do terreno, da terra, não. Absorve essa luz solar. Portanto, à medida... Temos aqui um sistema bola de neve. Quanto mais gelo derrete, mais calor é absorvido, mais gelo vai derreter, e isto não para. E andamos nisto há
50 anos, mais coisa, menos coisa, que se começou a medir estas coisas mesmo à séria. Mas não é só o gelo a derreter que é um problema. Há um aspecto de que se fala pouco, que é a própria expansão da água. A água expande. E números de livro de física do 10º ano. Se aumentarmos 1 metro cúbico de água em 1 grau, ok? 1 grau, estamos a falar de 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, 1000 litros, aumentamos isso em 1 grau e vai haver uma expansão de 1 milímetro, ok? Em vez de 1000 milímetros, passamos a ter 1001 milímetros de altura. Parece pouco. Bem, 1 milímetro também não é assim nada de especial. Qual é a profundidade média dos oceanos? Tudo junto, tudo somado. Alguém sabe? Isso, muito bem. Um senhor ali disse, e muitíssimo bem, 4.000 metros. 4.000 metros, se subirem de 1 grau, estamos a falar de 4.000 milímetros. 4.000 milímetros são 4 metros. 4 metros significa que para irmos ao Torreiro do Paço temos que usar este objeto aqui. É a única maneira. É irmos de canoa às compras e tal, ver o que é que se passa. Algumas simulações, muitas têm sido feitas por sites como da NASA ou do NOAA, tipo estas instituições americanas principalmente, mas não só, que têm vindo a analisar estes dados e há muitas simulações. Isto é Miami. Miami com meia dúzia de 1,2 metros de subida do nível da água. Miami, que é uma cidade do tamanho de Portugal, com 10 milhões de habitantes. E agora Miami com 3 metros de subida. Miami desaparece. Acabou. Já não há mais Coconut Grove para ninguém. Já não há. O CSI Miami, olha, tem que se mudar para Pensacola. Qualquer coisa assim mais interior. Já agora aqui qualquer coisa mais perto de nós. Lisboa. Reparem naquele recado que aparece ali ao canto. This map may understate risk. O mapa pode subestimar o risco. Ou seja, isto pode ser pior. Vamos pôr assim só uma subidita de nada, no nível da água. Pronto. Imagina, alguns de vós estão a olhar, mas isso também não parece assim tão especial. Tenta ir para os copos na 24 de julho com este cenário. Não há galochas que vos metam num bar, ok? Só mesmo assim. Ora, Xangai, cenários de previsões de se isto subir 1 ou 2 graus. Vejam bem, Xangai completamente debaixo de água. Dubai, o Burj Khalifa, os primeiros pisos, malta tem que ir, lá está, de colete ou de canoa. Buckingham Palace, isto é aborrecido. O render da guarda vai ser de fato mergulho. Desagradável. Portanto, temos que lentamente começar a preparar-nos para este cenário. Que já o Kevin Costner, que sempre foi um homem de boas ideias, estava a prevê-lo já há bastante tempo. Portanto, eu não gosto muito de consumismo, mas há cautela. Se calhar é melhor termos uma coisa destas lá na despensa. Nunca se sabe muito bem no que é que isto vai dar. Mas reparem, não é só o nível da subida do mar que é o problema. Há outros problemas. Isto nunca mais acaba, os problemas. Reparem, à medida que o gelo do Ártico, do Polo Norte, vai derretendo, vai haver uma mudança na densidade da água ali à volta. Ora bem, as correntes marítimas, as correntes de ar, as correntes elétricas, todas as correntes funcionam por diferenças de potencial. O ar vai de uma alta pressão para uma baixa pressão. As correntes marítimas vão de maior densidade para menor densidade. Ora, na realidade, à medida que tudo isto se vai alterando ali à volta, o que se tem vindo a verificar é que a corrente do Golfo vai perdendo intensidade, vai perdendo cada vez mais intensidade e cada vez transporta menos calor para o hemisfério norte, para nós. Isto é, nem mais nem menos do que o guião deste filme, mesmo. Não sei, já viram com certeza, o dia depois da manhã, há uma cena neste filme, da próxima vez que o apanharem, deem atenção, ali mais ou menos a meio, que há um cientista inglês que está lá numa estação, no meio do Atlântico, ali para os lados da Escócia, e o tipo está assim com uma camisola de malha muito quente, a falar com o colega americano, e a dizer-lhe, temos andado a medir aqui a corrente do Golfo e tal, isto cada vez está a diminuir mais. Portanto, o guião do filme é exatamente este cenário que vos estou a descrever. É claro, à boa maneira de Hollywood, estava tudo bem na segunda-feira, na terça estava tudo congelado. Pronto. Na realidade, isto leva um bocadinho mais tempo. Mas já está a acontecer, ok? Isto não é ficção. Então vejam bem a ironia tremenda. Nós, europeus,
América do Norte, que em boa verdade somos os grandes causadores desta história toda. Eu sei que estão a pensar na China, estão a pensar na Índia, já lá vamos. Mas fomos nós que começámos. Fomos nós que começámos há 100 e tal anos. Estamos a aquecer o planeta e qual é o nosso castigo? É arrefecer. É a ironia divina, quase. Quem se vai rir disto tudo são os nossos amigos da comunidade Inuit, que já estão habituados a frio. Mas se calhar não se vão rir assim tanto, porque também eles vão enfrentar problemas terríveis, já estão a enfrentar problemas terríveis. Por exemplo, as manadas de caribu, ok? Uma espécie de marrena, particularmente ali na zona do literalmente a arderem, que é uma coisa absolutamente perturbadora. E temos cada vez tempestades mais violentas, vimos isso no planeta inteiro. Os americanos, com aquele dom que eles têm para encontrar assim termos engraçados, chamam-nos as Frankenstorms, tipo umas tempestades monstro. Isto é novo, esta palavra não existia há 10 anos. Apareceu agora. Frankenstorm, para uma tempestade assim mesmo diabólica que parte tudo. Da mesma maneira que temos água a mais, depois temos água a menos. Temos secas de como não há memória. Por exemplo, na Síria, como é que começou aquela salada russa toda terrível na Síria? Com uma seca épica de mais de uma década, a população toda teve de fugir, um êxodo climático total. Com esse êxodo todo, aquele buraco que ali ficou foi tapado por quem? Pois, por estes malucos. E depois foram lá os americanos, os russos, não sei o quê. Bom, não vamos politizar esta noite, que ninguém quer ficar agoniado, mas o clima tem um impacto tremendo nestas coisas, tremendo, muito maior do que nós podemos pensar. Esta fotografia tirei-a eu dentro de um caminhão ali na fronteira da Grécia com a Turquia, há 3 anos, outubro de 2018. Fui a Istambul buscar umas raias para levar vivas, para levar para um aquário em Madrid. Vimos um amontoado de gente no meio da estrada, pensámos, epá, raios, já alguém foi atropelado, um acidente, qualquer coisa. Liguei para o 112, porque é que vá lá, funciona em todo lado, na União Europeia. À medida que o caminhão se aproximou, percebemos que não era um acidente. Eram refugiados. Eram homens, mulheres, crianças, velhotes, etc. Os homens, os adultos, deitados na estrada, literalmente deitados na estrada. Entretanto, chegou a polícia grega. Esta malta, basicamente, quer parar os caminhões para se meterem dentro do caminhão, para irem, enfim, para tentar uma vida melhor, aqui, na União Europeia. Não me esqueço de uma menina de 4 anos, com um casaquito de malha cor-de-rosa, que chorava baba e ranho. Aquele choro de aflitivo a ver os familiares a serem arrastados pelas pernas, literalmente, pela polícia grega para fora da estrada. Agora vejam bem o desespero em que estas pessoas estão para enfrentarem este cenário e este cenário ser melhor do que aquele que tinham. As pessoas metem o pouco que conseguem dentro de uns sacos de plástico e mandam-os à estrada para ver o que é que poderá haver de melhor na União Europeia. Enfim, bom, não é tudo mau. Este foi o cenário copo meio cheio, mas também temos o cenário foi o cenário copo meio vazio, mas temos agora o cenário copo meio cheio. O que é que nós podemos fazer para melhorar isto? O que é que a nossa rã pode fazer para melhorar isto? Vou arregaçar as mangas, temos muito trabalho. Agora aqui pelos próximos slides. Então, bom, a nossa tarefa principal, como já se está mesmo a ver, é tirar dióxido de carbono da nossa atmosfera. Ou melhor, há vários mecanismos naturais, árvores, etc., que retiram esse dióxido de carbono. No fundo, o que nós temos de fazer é evitar pôr lá mais. Evitar ao máximo. Tentar diminuir de forma abrupta este dióxido de carbono na atmosfera que está a dar cabo disto tudo. O que é que nós, pessoas normais, que estamos aqui sentados, e já vamos à parte governativa do que é que esperamos dos nossos dirigentes, mas vamos começar pelas pessoas normais. Vou-vos dar aqui várias dicas, nenhuma delas vai ser surpresa. Mas é importante lembrarmos de que, sendo coisas simples, tão simples quanto subir as escadas em vez de apanhar o elevador, tudo isto conta. Já vos vou mostrar uns números para percebermos quão importantes são estes pequenos gestos. De cada vez que apanhamos o elevador para subir um andar, para ir ao bar lá do escritório, será mesmo necessário gastar aquela energia para subir aquele andar? É um lance de escadas.
A temperatura, precisamos mesmo estar de casaco dentro do escritório ou em casa no verão, porque temos a casa tão fria que um tipo não aguenta lá estar dentro. Ou precisamos de andar de manga curta e de calções no inverno, porque pusemos a casa tão quente que a pessoa entra lá e os óculos embaciam-se. Conhece bem esse cenário. Não, se calhar, mais 1 grau, menos 1 grau não faz grande diferença. Tal como aqueles reguladores de intensidade para as luzes, para tanta coisa. Se calhar não precisamos ter tudo assim, numa intensidade poderosíssima a toda a hora. Se calhar conseguimos regular um bocadinho. Portanto, a poupança de energia é muitíssimo importante. E eu sei que todos vós já ouviram isto 1000 vezes, 600.000 vezes, mas não fazemos. O problema é esse, é que nós sabemos que é importante fazer estas coisas, mas a maior parte das vezes, é só hoje, é só agora. E depois todos fazemos isso. E depois isto perpetua-se. Poupar água. Nós aqui temos água à vontade. No Iémen, no Sudão, na Somália, etc., não há água. Não há água. Sabem que no Iémen as crianças já não choram porque não têm as cordas vocais secas. Não há comida, não há água. Uma coisa absolutamente desastrosa. Como é que isto pode acontecer num planeta onde já temos uma maquineta em Marte a tirar fotografias? É inacreditável. Separar muito bem o nosso lixo. Pode parecer que não é muito importante, mas é, porque isto depois vai permitir que o nosso lixo entre por canais diferentes. Algum vai ser reciclado, o outro vai ser reutilizado, o outro vai fazer outras coisas. Já vamos ver isso daqui a 2 ou 3 slides. Alguns números. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, pois, mas eu vou separar o lixo, mais ninguém lá no prédio separa, sou o único ou somos poucos. Olha, o meu prédio tem cerca de 40 apartamentos, mais coisa, menos coisa. A mim cheira-me, pelo que eu vejo e tal, que a pessoa depois cumprimenta-se nos corredores, nos elevadores, devemos ser para aí metade a separar o lixo. Se tivermos para aí 40 prédios na rua e se metade fizerem esse trabalho, se tivermos para aí 1000 ruas na cidade, não sei quantas ruas há em Lisboa, mas atirei com o número 1000, se metade fizerem isso, se metade das cidades no país fizerem isso, e se metade dos países no planeta, que são mais ou menos 200, mais coisa, menos coisa, fizerem isso, estamos a falar de 80.000 milhões de atos que foram feitos. Ao contrário disso, se ninguém tivesse feito, eram 80.000 milhões que não teriam sido feitos. Multipliquemos por 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, uma década, estamos a falar de 2016 milhões de atos de uma pessoa que separou o lixo, ao contrário de outra que não separou. Pá, isto tudo somado conta muito. Agora, lá está. Cada um tem de fazer a sua parte. Se ninguém fizer, pois não, nada acontece. Mas se cada um fizer, vejam só o que é que metade dá. Se metade fizer, já é uma coisa avassaladora. Bom, impossível falar de alterações climáticas e dos problemas que o planeta enfrenta sem falar do plástico. O terrível plástico. Atenção que o plástico resolve muitos problemas e é bom para muitíssimas coisas. Também não vamos demonizar o plástico. É a nossa utilização um bocadinho selvagem de plástico é que é perigosíssima, porque muitas vezes usamos o plástico. Eu acho sempre piada, sem querer ser deselegante, no verão. Eu adoro melão. Compro melão e mais melão todos os verões. Mas pego no melão, ponho-lhe a etiqueta, ponho no carrinho das compras e vai para o tapete. Pronto. E vejo muita malta a pôr o melão dentro deste saquinho de plástico, que é super resistente, como todos sabemos. Portanto, um melão de 3 kg dentro deste saquinho, o saco de facto dá jeito para segurar aquele melão. Ora, pomos o saco à volta do melão e carregamos o melão ensacado até ao tapete e depois pomos outra vez no carrinho e pomos lá em casa, não sei o quê. E quando chegamos à cozinha e estamos a arrumar as compras, o que é que fazemos àquele saco do melão? Foi direitinho para o lixo. Quer dizer, o saco embrulhou o melão durante uns minutos, não serviu para mais nada. Depois temos as nossas amigas tartarugas que adoram alforrecas. Já se está mesmo a ver o que é que vai acontecer às tartarugas quando estão no mar e aparece aquela alforreca com uma marca de hipermercado. Não vou dizer nenhuma, que seria deselegante. Temos esta imagem absolutamente atroz que apareceu por e-mail antes das redes sociais serem inventadas. Lembro-me perfeitamente de ter e-mail 97, 98, quando vi esta imagem pela primeira vez. Aquilo é uma tira daquelas que estão à volta assim das caixas de peixe congelado que são usadas pelos navios de pesca comercial. Tem peixe comercial, peixe congelado para usar como isco,
e tiram aquela tira que está à volta daquilo, vai para o mar, toca andar. Desgraçada de uma tartaruga teve o azar de nadar através de uma coisa daquelas e foi crescendo. Exatamente como este anequim, Mako Shark, um bicho absolutamente brutal, que também teve o azar de nadar por uma coisa destas, já tem mexilhões e cracas e lapas ali a crescer. Já agora fiquem com este bicho na cabeça, que mesmo no final vamos só tocar nele mais uma vez, de uma forma positiva, porque o anequim deu-nos uma grande lição este ano. Bom, carne de vaca. Não sou vegetariano, digo já, mas gostava de ser. Irrita-me não ser vegetariano. Gostava de ter a força de vontade de ser vegetariano, mas adoro entrecosto. O que é que eu hei de fazer? Estou a tentar, juro, estou a tentar, porque o consumo da carne de vaca, como todos sabem, tem um peso da produção destes animais, um peso de energia, um peso de água. Vejam bem, 7.000 litros de água que é gasta para cada meio quilo de carne de vaca. Ou seja, 14.000 litros para cada quilo de carne de vaca. Próxima vez que comprarem 1 quilo de carne de vaca lá para casa, são 14.000 litros de água que foram gastos. Mais o gasto todo energético, o carbono que foi tirado da rocha, do chão e para pôr na atmosfera. Mas uma coisa simpática, para também não ser tudo mau. Esta alga, super abundante nos Açores, onde está a sede da minha empresa, a Asparagopsis armata, é tem uma abundância tremenda de bromofórmio, que é uma substância que está a ser usada por laboratórios e nós estamos a exportar esta alga para o Canadá, porque o bromofórmio faz com que, incorporado na ração de bovinos, faz com que os bovinos emitam menos metano, ok? Portanto, esta alga faz com que a flatulência das vacas tenha um peso ecológico mais leve, que é ótimo. Ora, vou às compras com a minha família, tiro estas fotografias de excelente qualidade, como podem ver aqui, morangos de Marrocos, mirtilos da Argentina, mirtilos do Peru e depois temos aqui umas amoras portuguesas. Epá, para que é que um tipo vai buscar coisas que vieram de avião na maior parte das vezes, ou de navio, mas seja como for, com uma pegada ecológica tremenda, do outro lado do planeta, quando temos material mesmo ali ao lado. E já agora estas embalagens todas de plástico, raios, também já estava na hora, já comecei a ver em muitas lojas embalagens de fruta, etc., de cartão, que é simpático. Portanto, lentamente as coisas vão mudando. Mas temos de insistir, temos de ser melgas, temos que dizer ao pessoal lá da loja, epá, poça, tanto plástico, porque se formos melgas, se formos martelando estas mensagens, a coisa vai entrando. Há algum tempo vi na net esta herdade, aqui relativamente próximo de Lisboa, que metem as coisas numa loja não muito longe daqui, vamos lá buscar. Está feito, pronto. Pagamos uma maçaroca, escolhemos online e tal, quer não sei quantos ovos, couves, rabanetes, carne de porco, carne de vaca, ainda está a chegar a hora em que não, já não vem mais secretos, pronto, acabaram-se os secretos. Mas ainda não estou lá, ando a tentar, prometo. E, portanto, em vez das coisas virem da Argentina, do Peru, vêm ali de perto do Montijo, metem-nos as coisas ali ao pé de casa, vamos com os nossos saquitos, pumba, já está. Ou seja, está na hora de repensar isto tudo. Repensar assim mesmo à séria. Porque, meus amigos, não é para ser excessivamente dramático, mas acho que já todos percebemos, já devíamos ter percebido por esta altura, que ou se faz alguma coisa rapidamente, ou temos aí um cenário mesmo catastrófico pela frente, daqueles mesmo à bruta. Reparem, antigamente falava-se muito nos 3 R's. Reutilizar, reduzir, reciclar. Mas isto era no tempo em que a Madonna ainda era uma artista pouco famosa. Pronto. Hoje em dia já temos muito mais R's. Temos a famosa e bem chamada economia circular. Hoje em dia a ideia é reutilizar, é reduzir. Será que precisamos mesmo de comprar esta coisa? Será que podemos dar outro fim a esta coisa? Será que esta coisa pode reentrar neste circuito em vez de mandarmos tudo para o lixo e de se acumular tudo em aterros, etc. Portanto, há 1000 formas que estão a ser já feitas hoje em dia de reutilizar as coisas, de haver aqui um circuito, a tal economia circular que permite aos produtos, daí a importância, por exemplo, de separar o lixo. É uma de muitas coisas que são mesmo importantes. E de reduzir a utilização de plásticos, etc, etc. Tudo isso é importante, pensar se precisamos mesmo desta tralha toda.
Reparem, nós entramos aqui no nosso mundo glorioso, Europa, América do Norte e mais alguns países também. Vamos às compras, porque a pessoa, a maior parte do tempo é passado a escolher. Tipo, quer cereais, então quais é que eu levo, pá? Estão ali 19 mil opções. Tipo, quer um pacote de batatas fritas, 14 prateleiras de batatas fritas. Sabor a isto, sabor a aquilo, sabor a escaravelho, sabor a... Tipo, pá, eu só quero um pacote de batatas fritas. E depois vêm estas coisas, estas campanhas. A televisão lá em casa está impecável, funciona bem. Mas há aquela série que eu gosto tanto que ficava-lhe bem mais 10 centímetros de cada lado, vê-se melhor. O ator assim consegue mexer-se mais. Se tiver mais um palmo de cada lado, o tipo já não está ali circunscrito. Era melhor. Uma coisa que aprendemos com a pandemia é que se calhar também não precisamos nos enfiar no avião e ir para todo lado para fazer reuniões. Conseguimos fazer tanta coisa online, mas tanta. Eu dou aulas, já dei muitas aulas online. Agora já voltamos às presenciais. Mas a pandemia, de facto, ensinou-nos muitas reuniões que tive com colegas, tubarões, disto, daquilo, sem estarmos a meter no avião e hotel e não sei o quê, restaurantes, aquela coisa toda. Plantar árvores é tão simples. Mas as árvores, de facto, ajudam-nos a tirar carbono da atmosfera. Convertem esse carbono em oxigênio. É uma coisa maravilhosa. É um mecanismo quase milagroso. Nós não damos o devido valor às plantas. As plantas, não vos querendo dar aqui uma seca de biologia, reparem, um bicho mexe, não é? Um bicho mexe, come, bebe água e não sei o quê. Uma planta está ali, pronto. Está só ali, não faz mais nada. Mas aquela planta está a converter energia do sol em energia orgânica. Aquela planta está a receber água da terra, está a receber sol de lá de cima e vai crescendo e começa assim um ramito miserável e às tantas é uma sequoia com 1000 anos. As plantas são uma coisa absolutamente extraordinária, é um ser assombroso. Bom, está na hora de vermos o que é que podemos fazer para melgar os nossos governantes, porque tudo bem, nós, cidadãos, vamos fazer as nossas coisas, mas temos de melgar os nossos governantes. Hoje em dia é tão fácil. Basta ir à página do Facebook, mandar umas bocas. Não podem ser umas bocas violentas demais, porque o comentário é apagado. Mas se mandarmos assim um recado educado, simpático, lá fica o recado. Sugerimos que sejam feitos mais esforços no sentido de diminuir a pegada ecológica. É preciso mandar esses recados. Não somos só nós que mandamos estes recados. Este amigo anda há anos e anos a dar palestras, a falar sobre estas coisas. Este amigo também já anda há anos e anos a falar sobre estas coisas. Esta amiga também já anda há anos e anos. Bem, ela há menos anos. Pronto, há menos anos. Eu sei que é uma personagem controversa. É uma personagem que desperta enorme simpatia. Eu estou nesse grupo, admito. Eu tenho uma admiração profunda por esta miúda que aos 15 anos pôs o planeta inteiro a falar de alterações climáticas. Quer queiramos aceitar isso ou não. Mas depois há malta, mas ela não sei o quê, não dá soluções. Pá, é uma miúda de liceu. Há malta mais habilitada para dar soluções. Deixem lá a miúda chamar a atenção para o problema e deixemos a classe científica e dirigente arranjar as soluções. Parece-me a mim. Vá lá que os países já estão a sentar-se, já por várias vezes. Não foi só agora. A sentar-se à mesa e a tentar ver no que é que isto vai dar. Na última COP, tivemos ali uns vislumbres de esperança, porque países como, por exemplo, a China já deram um prazo, ok? É um prazo longuíssimo. É em 2060 que eles vão atingir a neutralidade carbónica. E eu sei, as pessoas pensam, 2060 já não está cá ninguém. É melhor que nada, porque em todas as COPs até agora, nem pensar, não havia prazo nenhum. Até a Índia já se comprometeu, 2070, bem sei, 2070, só aqueles meninos pequeninos que aí estão é que provavelmente estão aqui para ver se de facto a Índia atingiu a neutralidade carbónica. E eu sei o que estão todos a pensar. Pois, mas a Índia, a China, esses tipos é que poluem assim à bruta, andamos nós para aqui com um esforço tremendo e eles é sempre a poluir. Não se esqueçam de uma coisa, e digo isto, não me interpretem mal, mas isto é pessoal que há 30, 40 anos andavam a arar os terrenos assim, atrás de um búfalo. Ora, os tipos estão a fazer nem mais nem menos do que o que nós, Europa, América do Norte, começámos a fazer
há 100 e poucos anos, ok? E eles têm todo o direito a fazer isso. Então o que é que a gente lhes vai dizer? Não, os meus amigos têm que continuar atrás do búfalo. Não têm direito a telefones de última geração e televisões grandes e carros e não sei o quê e tal. Não, não senhora, fiquem aí com o búfalo. Não podemos. Agora, temos é de esperar fervorosamente e todos os indícios indicam que sim, que eles sejam mais rápidos do que nós neste comboio de neutralizar a pegada de carbono. Porque aquele 2060 e aquele 2070 de China e Índia, parecendo que não, é muito mais rápido do que nós, europeus e americanos do Norte, que andamos aqui há 70, 80 anos a dar cabo desta macacada e sem estabelecer metas nenhumas. Percebem? É muito fácil apontar os dedos àqueles países, mas depois adoramos todos comprar coisas baratuchas que vêm daqueles países, não é? E vêm de navio, vêm de avião. Portanto, antes de apontarmos o dedo àquela malta, vamos lembrar do histórico e de como eles estão, basicamente, a imitar-nos. Agora vamos todos, incluindo estes países também, apontar numa direção mais simpática. Portugal não está mausote. Nós temos há uma coisa muito portuguesa que é estarmos sempre a dizer mal disto tudo. Neste capítulo, até merecemos uma boa palmadinha nas costas. Uma palmadona. Não muito forte, depois partimos costelas e chato. Mas já desativámos a última central de carvão, acordámos, subscrevemos todas as metas da COP26. Pessoal aqui de Lisboa, particularmente, eu ando muito de bicicleta com o meu Nicolás, cá está ele, e temos ciclovias para todo lado agora. Temos o capacete, o Nicolás mete o capacete, eu armo-me esperto e vou com um boné assim já manhoso, lá está. Não quer comprar um boné novo. É até se desfazer aquele. E percorremos a cidade inteira. E cada vez mais países, mais cidades estão a fazer isso. Há que incentivar os nossos dirigentes a investirem à bruta na energia solar. E estão a fazê-lo. A verdade é que estão a fazê-lo. Mas não faz mal nenhum incentivá-los, encorajá-los, mandar-lhes mensagens. Vamos embora, malucos. O sol é que é. O sol é à borda. Já, não é? O sol... Parece de manhã, isto vai rodando e tal, e de manhã, aí está ele. Depois à noite, pronto, vai-se embora. Mas amanhã está cá outra vez. Portanto, é à borla. O vento também é à borla. O vento gera energia que nunca mais acaba. O hidrogénio é o gás, é o elemento mais abundante do universo. Ora, conseguimos separar a água em oxigênio e hidrogênio. Há um método verde para fazer isso, um método que usa exclusivamente energia solar para fazer isso, chamado hidrogênio verde. Nem precisamos estar ali com motores à base de carbono. Vamos embora com o hidrogênio para a frente. Tem cada vez mais aplicações, carros a hidrogênio, etc. Uma história curiosa que ouvi falar aí há 3 semanas, numa palestra que fui nas Caldas da Rainha, que é o battery swapping, ou seja, troca de baterias. Nunca tinha ouvido falar nisto. Para os carros elétricos, como sabem, parecem ser uma solução extraordinária, mas há ali uns mas, não é? Porque as baterias, o lítio, o tório, não sei o quê, tudo aquilo é minado de uma forma um bocado agressiva, depois tem um tempo de vida não muito longo, o que é que se faz àquela macacada a seguir? Portanto, há esses problemas. Depois há a autonomia, um tipo quer ir a Andorra, tem que passar algumas noites pelo caminho a carregar o carro, depois temos o carro na garagem, os condóminos todos lá do prédio, então eu estou a pagar para este tipo de carregar o carro. Portanto, há alguns problemas com os carros elétricos. Mas algumas marcas, nomeadamente na China, que já têm 500 estações destas, ok? Portanto, em vez de apontarmos o dedo aos chineses, vamos lembrar que eles já têm 500 estações destas. Isto é muito simples. É como uma área de serviço normal. Aliás, é uma área de serviço. Em vez de metermos gasolina ou gasóleo no carro, metemos uma bateria nova. Há uma maquineta que em 1 minuto, tipo, tira a bateria, mete outra, já está. O processo é como aos pneus. Os pneus são de muitas marcas e feitios, mas todos os pneus têm aqueles 5 buracos para entrar em qualquer carro. É exatamente a mesma coisa. A ideia, vejam bem, isto é absolutamente brilhante. Há milhões de baterias espalhadas por essas áreas de serviço, por essa Europa fora ou por esse mundo fora. Isto traz também uma estabilidade à rede elétrica tremenda. E estabilidade na rede elétrica é muito, muito importante, porque é nos picos que tem que se meter as centrais de carvão, etc., ali a compensar. Portanto, havendo estabilidade, está tudo bem. Troca-se a bateria e toca a andar. As contas que foi um senhor investigador português que fez essa apresentação,
as contas que ele fez, muito bem feitas e com um enorme detalhe, diziam que se na Europa o tráfego de pesados dos caminhões fosse convertido a este esquema de troca de baterias nas áreas de serviço, só isso, dava energia ao continente inteiro, à Europa inteira. Não precisávamos de mais nada. Essas baterias, portanto, sendo carregadas com energia solar, elétrica, etc., solar, eólica, etc., só essas baterias armazenarem essa energia toda era suficiente para estas luzes todas e para as de lá de casa. Bom, temos de fazer algumas alterações, ok? Temos de facto, forçar-nos, tal como eu tenho de me forçar a comer menos carne ou deixar de comer carne, temos de fazer algumas alterações profundas. Temos de falar então com os nossos governantes. É tão simples quanto puxar do telemóvel, mandar-lhes um e-mail, mandar-lhes uma mensagem pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn. Estimado Senhor Ministro, estive a ver uma apresentação sobre alterações climáticas, fiquei de veras preocupado ou preocupada e gostava que Portugal estivesse na vanguarda das medidas de redução da pegada de carbono. Está feito, pronto. Reparem, parece pouco, tipo, eles nem leem. Está bem, mas estão aqui 200 e tal, 300 pessoas. Imaginem que amanhã de manhã o Ministério da Energia, uma coisa dessas, recebe 400 e tal mensagens, sim senhor, para a redução da pegada de carbono. Isso tem impacto, tem de ter. E isto funciona. Lembram-se de eu ter pedido para ficarem aí com o anequim na cabeça. Eu faço muito lobbying para se criarem regulamentações para proteger os tubarões. Tem sido assim a minha área de especialidade já há alguns anos. Este ano, há um mês e pouco, numa reunião do ICAT, que é a Comissão de Conservação dos Atuns e tal, e que se fala também de tubarões, porque a pesca do atum apanha muitos tubarões, o lobbying, portanto, as mensagens que todos mandámos por Twitter e tal, para os políticos, para as classes dirigentes de vários países europeus e da América também, deram, sabem quê? Proteção total para o anequim. Está feito. Não é mais permitido pescar anequim. Isto foi conseguido à base de melganço, de mensagens que mandámos, melgamos, andamos a melgar há anos e anos e pumba, já está. Protegemos o anequim. Estavam à beira da extinção. Eram apanhados com 40, 50 quilos, quando as fêmeas atingem a maturidade para ir com 150 quilos. Portanto, é uma chacina tremenda. Vou terminar só com alguns logotipos de organizações que podem apoiar. Olhem, eu, como veem, estou literalmente a vestir a camisola da Loving the Planet. Estou a ver o Eduardo Rego ali na primeira fila, um grande amigo já há muito tempo. Há muitas organizações que podem, devem apoiar, porque se não podemos plantar árvores, pagamos umas massas a alguém que planta as árvores por nós. Isto pus estas, podia ter posto muito mais, e outras são aquelas com que eu estou mais familiarizado, com que trabalho mais. Esta aqui é de tubarões, é a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios, porque somos génios em marketing e achámos que este nome ficava na cabeça das pessoas. Em vez de nos chamarmos Associação Tubarão, não senhor. Tá. Bom, deixo-vos com a imagem com que comecei. Nós, de facto, às vezes, muitas vezes, há 100 e tal anos que andamos a agir como se tivéssemos 2 planetas. Mas não temos um. É muito importante lembrar que isto é só um. Rodeado de celofane, ok? Portanto, tudo o que fazemos fica cá. São 100 e tal anos a arrancar carbono do chão e a metê-lo lá em cima. É uma brutalidade. Ou damos a volta a isto, ou, meus amigos e amigas, temos um futuro dramático pela frente. Pensem nos vossos filhos. Eu fui pai há 2 anos, pela primeira vez, estou doido da cabeça. Estou mais obcecado com estas coisas do que alguma vez tive. Porque eu penso, quando isto se virar mesmo do avesso, se calhar já cá não estou, mas o Nicolás está. Se calhar subo umas escadas em vez de apanhar o elevador. Não é? São coisas tão simples. Se calhar não ponho, nunca pus, mas não vou pôr o plástico no melão. Se calhar vou mesmo ser vegetariano. Já está na hora, não é? Vamos ver se o Nicolás também quer. Bom, muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Não esquecer, só temos um planeta, está nas nossas mãos tomar bem conta dele. E mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.
Boa noite a todos. Eu não sei se me estão a ouvir bem, mas é possível agora a audiência colocar algumas questões ao João. Também temos a audiência online, que também, eu sei, João, que já temos lá pelo menos uma pergunta, mas eu vou dar primeiro aqui o palco a quem está na sala e, portanto, não sei se haverá alguém que gostará de colocar uma questão ao João. Aí, está uma colega aí já ao lado com o microfone. Obrigada. Boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Okay. Obrigado pela oportunidade e obrigado pela sua intervenção. A minha pergunta é simples, sendo biólogo marinho, gostava de saber a sua opinião sobre a nova área protegida marítima que Portugal tem. Eu, se bem me recordo, é nas selvagens, posso estar a dar agora um grande disparate, é nas selvagens, estou a dizer bem? Sim. Ótimo. Exatamente. Agora estava com a dúvida na zona e gostava de saber a sua opinião sobre o que é que acha, qual é o potencial que tem, acha que vai resultar, acha que não, e um bocadinho dessa opinião sobre essa área e outras áreas protegidas marítimas em Portugal. Obrigado. Muito bem, é uma excelente questão. As áreas marinhas protegidas são sempre uma excelente ideia, por mil motivos. Por exemplo, são um ótimo controlo para, por exemplo, pesquisa científica, porque podemos ver como é que reage, como é que está uma área que não é pescada, que não é trabalhada, e podemos compará-la com áreas que são trabalhadas. Portanto, só esse ponto já é tremendo. Outra grande vantagem é o chamado efeito de spillover, ou o efeito de derrama. E vemos isto de forma muito, muito óbvia no Parque Natural Luís Saldanha, ali na Arrábida. Que quando foi criada aquela reserva marinha, sem querer ser deselegante, aquilo foi recebido a murro e pontapé. Não foi nada simpático. Houve ali muitas vozes contra aquilo e tal. 20 anos depois, a malta ali da zona aplaudem fervorosamente o estabelecimento da reserva porque têm lá peixe como nunca tiveram. Não podem lá pescar, mas pescam à volta. Que é o tal efeito de spillover. Os bichos ali estão protegidos, reproduzem-se à maluca e depois, claro, fazem o seu ciclo de vida normal e saem. Há umas fotografias de satélite absolutamente extraordinárias, tiradas no Índico, por exemplo, onde já há algumas reservas marinhas muito grandes, e à noite vê-se assim umas névoas, assim, uns aulos amarelos, ok, assim brilhantes, e no meio está assim uma negridão que ninguém percebe muito bem o que é. Mas nós sabemos que aquilo são barcos de pesca à volta da reserva marinha. No meio não podem entrar, porque são catados. Pronto, é fácil. Mas estão todos ali à volta a pescar. Não estou a dizer que pescar aquilo tudo seja uma excelente ideia, mas indica que, de facto, a reserva funcionou. Funcionou muito bem. Protege-se a galinha dos ovos de ouro e os ovos vão saindo para fora. Yeah. Ok. Boa noite. Eu Sim. queria saber, para além das árvores, como é que nós podemos resgatar o carbono que lançamos para o ar? Muito bem. Epá, não é fácil. Ora bem, as árvores, de facto, são o grande motor de retirar carbono do ar. Para o mais importante, não é mais importante, mas eu diria que tão importante é, de facto, impedir as emissões. Portanto, diminuir ao mínimo as emissões. Porque se conseguirmos diminuir bastante essas emissões, os processos naturais do planeta acabam por dar conta do recado. Entre árvores e com toda a climatologia, etc., tudo vai funcionar. Mas temos, obrigatoriamente, de diminuir à bruta o upload, digamos, a entrada de carbono na atmosfera. Mais questões? Nos últimos anos, na Europa, tem-se falado muito do 1,5 graus Celsius de aquecimento climático, até há um contador à porta. Por exemplo, no IPCC Report, o último, diz-se que se não reduzirmos a nossa emissão de carbono a zero até 2030, acho eu, os danos serão irreversíveis. Mas, por outro lado, a Europa e o resto do mundo diz que a sua neutralidade de carbono só virá até antes de 2050. Acha que, à medida que o prazo ficará mais próximo,
será encurtado? Os processos irão acelerar-se? Ou acha que chegaremos a esse ponto de não volta? Isso. Epá, a resposta muito sincera é ninguém faz ideia. Bom, estamos todos aqui, todos, e quando digo todos é mesmo incluindo vós também, a trabalhar ativamente para não chegar a esse ponto. O que de facto já está mais ou menos estabelecido é que o aumento da temperatura de 1,5 graus, desse já não nos safamos. Se parássemos tudo agora, se por milagre parássemos tudo agora, o momentum da coisa leva-nos a 1,5. Não há praticamente nada a fazer. Agora, o que há é, lá está, travar esse momentum e fazer com que não passe do 1,5. Eu diria que, sem querer ser futurologista, se continuarmos a ver o aumento, este incremento tremendo na violência dos fenómenos climáticos, se continuarmos a ver as coisas a irem na direção que têm vindo, eu diria que a dada altura os países vão mesmo começar a perceber que têm de se apertar, têm de se diminuir os prazos para a neutralidade carbónica. Infelizmente, creio que só veremos isso, assim mesmo de forma muito significativa e impactante, se houverem episódios catastróficos. Portanto, não queremos episódios catastróficos, claro. Por outro lado, temo que seja a única forma da coisa ir ao sítio mais depressa. Porque está tudo muito descontraído e tal. Bom, estou a exagerar, como podem entender. A verdade é que estão a ser dados passos muito importantes, mas têm de ser dados mais, e mais rápidos, sem dúvida nenhuma. E temo que, de facto, essa urgência só venha com mortes. Não há forma simpática de dizer isto. Quando morrerem muitas e muitas e muitas pessoas de forma abrupta e mesmo inquestionavelmente relacionada com as alterações climáticas, que já morrem, atenção, mas quando isso aumentar em catadupa, aí sim os governos largam tudo o que estão a fazer para... Mas atenção, não subscrevo aquela teoria de que não se está a fazer nada e tal. Não, está-se a fazer muita coisa, muita mesmo, muita coisa, mas pode-se e deve-se fazer mais, sem dúvida nenhuma. Olá, eu gostava de saber como é que nós libertarmos o carbono para o ar. Mas muito bem, muito obrigado. Bom, basicamente, nós, ao respirarmos, libertamos carbono. Mas pronto, esse não conseguimos fazer nada. E é bom que continuemos a libertar esse carbono. O grande problema está nos motores, os motores. Há várias coisas, mas para simplificar a resposta, os motores, de facto, estão ativamente a usar petróleo, ou estão a usar gás, ou estão a usar produtos que são eles próprios carbono, que tiramos do chão. Fomos lá com uma picareta ou com uma maquineta grande e tirámos aquilo que estava ali parado há milhões e milhões de anos e transformámos aquela macacada e entra no motor, sai pelo tubo de escape e vai para a atmosfera. E é isso que temos vindo a fazer e temos de travar, mas travar mesmo à bruta. De cada vez que tivermos de ir às compras ali a 1 km ou 2, se formos a pé ou de bicicleta, em vez de nos enfiarmos no carro e dar à ignição e conduzir aquele quilómetro, estamos a ajudar. De cada vez que tomarmos medidas tão simples quanto essas, estamos a ajudar. Ou de cada vez que vamos a um sítio 20, 30, 40 quilómetros de transportes públicos, vamos de comboio, vamos de metro, se der, vamos de autocarro. Pronto, é um objeto que leva um monte de gente, em vez de ir cada um com uma tonelada de carro ali à volta, a queimar carbono. Portanto, todos esses pequenos gestos, tudo somado, foi isso que tentei transmitir-vos ali com aqueles números malucos. É só mostrar que quando multiplicamos estes números pelas pessoas que aqui estão, pelas pessoas da vossa rua, pelas pessoas do vosso bairro, etc., aquilo tudo somado dá assim uns números meteóricos, muito impactantes. Está alguém ali atrás? Perdão, força. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, obrigado. Obrigado. Porque incentiva-nos a melgar, e isso é sempre bom. Parabéns à Ciência Viva por ter trazido alguém que nos melga a nós para melgarmos alguém.
Muito bem. Mas, historicamente, quando nós olhamos para a evolução das coisas, até porque isto foi quase uma viagem histórica, sempre que surgia um problema novo, parece que era uma solução para um problema antigo. Na ótica de futuro, e quando se discute coisas para resolver o problema de agora, há essa preocupação de, e no futuro? Será que esta solução de hoje irá ser o problema da amanhã e vamos começar então a pensar 2 ou 3 passos à frente, ou continuamos um bocado reativos ao problema sem pensar que depois podemos estar a criar outro problema? Claro, epá, isso é uma questão muitíssimo pertinente e difícil de responder. Bom, eu, como cientista que tenho vindo a trabalhar com tubarões e com pescas e tal, e a fazer muita investigação, admito que tenho uma fé cega, incondicional na ciência. E julgo que vimos isso agora, por exemplo, com a pandemia. Portanto, a velocidade a que se carburou estas vacinas e com a complexidade técnica, tecnológica das mesmas. Estamos a falar de vacinas com o mRNA, etc., com o RNA mensageiro. Epá, aquilo... Eu, tendo um entendimento rudimentar de como essas coisas acontecem, nem eu consigo bem entender exatamente tudo. Mas fico absolutamente maravilhado. Isto para dizer que a ciência, de facto, tem-nos dado muitas respostas. Por exemplo, este hidrogénio verde, que apareceu há relativamente pouco tempo, ou está a ser mais falado há pouco tempo. Bem, é uma inovação brutal, brutal. É produzir hidrogénio à borla, quase que podemos dizê-lo. Essas medidas, de facto, têm vindo a resolver muitos problemas. Se chegaremos a um ponto em que está tudo maravilhoso e, de facto, começamos a antecipar problemas futuros e a resolvê-los antes de acontecerem, isso é um cenário ideal, sem dúvida nenhuma. Não sei se vamos ver esse cenário. Adorava que sim, claro que sim, acho que todos aqui adorávamos. Eu diria, sem querer soar excessivamente ingênuo, que esta pandemia, no meio das perdas dramáticas, dos milhões de mortos, etc., veio-nos dar uma enormíssima lição, quer pela negativa, quer pela positiva. A lição de que o planeta está super conectado, portanto, esta história aparece em Wuhan em 2 meses, ou menos, está no planeta todo. Portanto, as coisas estão... Lá está. É um planeta minúsculo, minúsculo. Por outro lado, também a ciência respondeu de forma... Foi um recorde, foi rapidíssima, não podia ter sido mais rápido. Era, de facto, maravilhoso se este espírito de salvar, de desenrascar a situação que houve com a pandemia se prolongasse para as alterações climáticas. Lá está. Temo, como respondi há bocadinho ao outro colega, que não havendo assim episódios catastróficos, a coisa mexe assim um bocado engonhando, não é? Mas, de facto, tenho muita fé na ciência, admito. Tenho-nos safado bem até agora, na maior parte das vezes. Boa noite. Ok. Eu tenho uma questão em relação a estes números que estão a mostrar agora, estes parâmetros, já têm em consideração um aumento maluco de produção de NFTs e cryptocurrency? Isso é muito bem observado. Sinceramente, não sei. A resposta sincera é essa. Agora, sim, tudo isso está a aumentar assim de forma vertiginosa, com a grande vantagem, pelo menos tem-se falado muito nisso, de que ainda há muita desconfiança com as criptomoedas e tudo isso. Mas tem declaradamente uma pegada ecológica vertiginosamente mais baixa do que o modelo tradicional, não é? O modelo do ouro, da prata, do carvão, do carbono e tal. Portanto, esse modelo está, se calhar, lentamente a ser substituído por um modelo mais virtual, o que só tem vantagens, de um ponto de vista de pegada ecológica. Mas eu diria que, não sendo de toda a minha área de especialidade, eu diria que ainda estamos numa fase um bocadinho nebulosa, não é? Que não sabemos muito bem em que direção é que a coisa vai, se vai ter a aceitação que se gostaria que tivesse, não sabemos muito bem. Eu diria que é um ponto de interrogação assim grande nessa área. Desculpa. Sim.
Vou só dar um aviso, temos muitas perguntas na sala. Ok, Existem ok. algumas no online que eu acho que depois poderemos também responder. Vamos fazer aqui mais 2 perguntas Ok. e depois as outras, se calhar no fim, ia-te pedir, se alguém quiser, que Absolutamente. converses um bocadinho pessoalmente. Claro Pode que ser? sim. Pronto, Vamos a obrigada a todos. Olá, boa noite. Estou aqui. Olá, boa noite. Sim, força. Acho que é fácil concordar que a ciência tem estado sempre bastante bem, um passo à frente e com boa matemática, física, tudo. No entanto, isso não parece nunca resolver o problema e hoje olhámos e falámos muito das ações individuais, do consumo e a minha pergunta vai para o lado da produção. Para o lado de uma economia que é muito baseada num crescimento que é infinito, que se quer infinito, que também é incutido individualmente um crescimento infinito dos nossos salários, das nossas despesas, do nosso consumo, enfim. E de que forma a ciência, coitada, que já não basta estar à frente destes eventos todos, pode contribuir para uma solução económica diferente, para meios de produção diferentes e, provavelmente, para um paradigma de um crescimento não infinito. Muito bem. São todas perguntas incrivelmente pertinentes e muito difíceis de responder. Vamos ver. Do ponto de vista tecnológico, ou seja, da produção com menor pegada ecológica, etc., temos visto progressos tremendos. Lá está, o tal hidrogênio verde é só um de muitos exemplos. Os próprios painéis fotovoltaicos, os de hoje, são vastamente mais eficientes do que eram há 10 anos e nem falar do que eram há 30, 40, 50 anos. Portanto, há esse aspecto, ou seja, todo o processo fabril, digamos assim, de mecanização, de produção, eu diria que hoje é vastamente mais eficiente e com uma menor pegada do que era há alguns anos. E continuará cada vez mais a ser assim, ou seja, cada vez melhor. Portanto, essa é a parte, digamos, tecnológica. Agora, quanto à parte comportamental, de metermos na cabeça que andar a comprar macacadas novas a toda a hora, se calhar não é uma grande ideia, isso é muito difícil mesmo. Não quero dizer nenhum disparate, mas, por exemplo, muitas vezes a coisa só lá vai com proibições. Estou-me a lembrar agora dos CFCs. O gás que havia nos desodorizantes e nas lacas, etc., que se percebeu que estavam a dar cabo da camada de ozono. Inicialmente ainda houve ali uma campanha para o pessoal diminuir a utilização e tal. E rapidamente se percebeu que ninguém ia diminuir coisa nenhuma. Baniu-se, ponto final, acabou. E lá está, mais uma vez aí a ciência vem a nosso auxílio. Portanto, os CFCs foram substituídos por outra coisa qualquer, que não tem o mesmo efeito devastador na camada de ozono, cujo buraco está inclusivamente a regredir. Portanto, a conversa é como as cerejas. É a questão muito boa. Recorda-me disso, de que, de facto, nós temos a capacidade de resolver muita coisa. Muita mesmo. O buraco da camada de ozono é um excelente exemplo disso. Que estava a aumentar. E ali, num par de décadas, decisões políticas fortes eliminaram por completo, ou quase por completo, as substâncias que, de facto, danificam o buraco do ozono e ele está efetivamente a regredir. Portanto, nós até conseguimos. Agora, foi à força bruta. Foi a retirar os produtos das prateleiras e a obrigar a indústria a adaptar-se. Porque se fosse com conversinha, com campanha, com pedidos, se calhar não tínhamos lá ido. Portanto, temo que se calhar isto só lá vai mesmo à bruta. Porque nós somos, principalmente nós aqui, Europa, América do Norte e tal, somos brutalmente consumistas. É assim uma coisa mesmo alucinante. E não vai ser nada fácil dar a volta a isso. Mesmo nada. Yeah. Ora, parece que sou eu agora. Eu venho aqui, isto é uma intervenção um bocadinho fora da caixa, mas provavelmente reconhecem-me dos fins de semana nos programas de vida selvagem. Há 30 anos que ando a falar destes equilíbrios. Felizmente que tenho o João Correia na mesma associação que fundei. Nós temos a mesma chancela, Loving the Planet. Há uns anos fui desafiado pela Universidade do Porto para moderar um ciclo de conferências sobre as questões do planeta, as grandes questões, desde o início até agora.
Eu fiquei assustado. Mas aquilo resultou francamente bem. E eu achei que tinha que potenciar tudo aquilo que tinha aprendido e transmitido ao longo destas décadas. E criei o Loving the Planet, esta associação maravilhosa que hoje está a dar frutos muito bons. Queria acentuar que esta sessão foi brilhante em termos de comunicação. Na Antiguidade Clássica, alguém que não fosse bom em oratória, pura e simplesmente tinha o curso comprometido. Hoje, qualquer badameco fala. Vivemos numa sociedade palavrosa e pobre, paupérrima de conteúdos. Digam-me se é verdade ou não. Por favor, filtrem aquilo que veem e ouvem. Alguma vez viram o meu nome no final do programa? Não, pois não. Mas veem os outros conteúdos da treta estarem cheios de nomes, de fichas técnicas. Percebem porque é que eu abomino esse caminho? Obrigado, João Correia, porque é assim, nós precisamos de acentuar mais aquilo que foi a deixa de há pouco. A sustentabilidade que nós propalamos tanto e que anda sempre à volta das percentagens é comportamental. A sustentabilidade é comportamental. Enquanto isto não nos entrar nas veias, o mundo não muda. O mundo está doente, mas tem cura. Temos é que o sentir na pele. Na semana passada, tive a honra desmedida, quase infantil, sentida assim, de, no grande certame internacional de cinema, Vegas Movie Awards, ser premiado com 2 estatuetas. Simplesmente com um filme que não tem 5 minutos. O júri foi tão sensível. Vejam, Las Vegas é antípoda daquilo que estamos a fazer aqui, nesta simplicidade de reflexão. E eles pararam para pensar. Está no YouTube, quando chegarem a casa, vejam A Terra dos Homens. No final, o logotipo que aparece é este mesmo, Loving the Planet, e enche o ecrã. Não vou avançar-vos mais. A sustentabilidade, meus queridos, é comportamental. Não há época do ano mais penalizadora do planeta que o Natal. E devia ser o tempo da interioridade. O tempo em que paramos para pensar. Em que fazemos o abraço que não somos capazes de dar ao longo do ano e tudo isso. Isso seria Natal. Espero que em cada um de vocês haja um Natal diferente este ano. Um bom nascimento. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Eduardo Rego, a voz. Obrigada, João Correia. Foi excepcional, gostámos muito. E este ano não vamos querer rã na panela, no Natal, nem queremos ser nós próprios rãs, não é? Portanto, temos que dar conta da temperatura a subir e sermos agentes de mudança. Desejamos a todos um Feliz Natal e que se protejam todos e estejamos atentos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.